Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Deus usa a pressão das circunstâncias para restaurar relações, amadurecer decisões e curar feridas do passado. O nosso texto hoje é Gênesis capítulo 43, onde vamos adentrar a mais um momento de crise na família de Jacó e a restauração. Vamos ao texto? A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: Por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhes responderam: Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: O pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Jacó a Israel, seu pai. Então disse Judá a Israel, seu pai: Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: Se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: Ouça, senhor. A primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco.
além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passaram e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: E este, o irmão caçulo de quem me falaram? E acrescentaram: Deus lhe conceda graça a esse filho. Versículo 29. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios, que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. E aqui terminamos o capítulo 43. Algumas lições que podemos tirar do texto é começar a pensar sobre a restauração e o lugar que Deus propõe a cada um de nós para que possamos nos responsabilizar por tudo aquilo que nos acontece. Se prestarmos atenção no relato, essa é a segunda vez que os irmãos descem ao Egito para comprar comida. E dessa vez eles precisam levar o irmão porque foi pedido do governador. E aqui nesse texto se cumpre o sonho de José. Os irmãos chegam, se curvam diante dele, pois não o reconheceram. Pensam que ele é alguém importante e que devia se dar honra. Esse é o lugar também que podemos pensar. Em tudo que nos acontece, o Senhor cuida. Em tudo que nos sobrevém, o Senhor estende as suas mãos. Então, olhando para o texto, como que eu aplico isso na minha vida? A escassez, às vezes, revela o que não queremos enfrentar. A força, a fonte da força que leva os irmãos até o Egito, a fome. A fome faz com que esses irmãos saiam de sua terra até o Egito. Muitas vezes Deus permite pressões para nos levar a resolver questões que por anos adiamos, por anos não vemos, às vezes até vemos, mas fugimos delas. Assumir responsabilidade gera cura. A responsabilidade por aquilo que faço vai trazer cura para a minha vida se eu realmente prestar atenção, ajudar
Ele fala para o pai: olha, pai, deixa Benjamim ir, eu me responsabilizo por ele. Quando José foi jogado na cova, Judá foi um daqueles que não quis se responsabilizar, que ajudou os irmãos a colocá-lo naquela situação. E agora é Judá que está se responsabilizando por Benjamim. A maturidade aparece quando nós deixamos de fugir das consequências daquilo que praticamos. Nesse lugar também nós vemos a provisão, ela vai passar pelo lugar da obediência. Jacó só envia seus filhos quando ele decide confiar novamente. A bênção não vem sem risco, mas o risco é acompanhado da fé. E nesse lugar eu posso aprender que muitas vezes eu preciso ter fé, muita fé, para receber o que eu preciso. Deus trabalha mesmo quando não o reconhecemos. Quando Jacó deixa seus filhos ir ao Egito, ele ora e pede por misericórdia, sem saber que Deus já estava agindo através de José. José já estava no lugar que Deus queria, José já estava executando todo o plano. Deus opera mesmo quando eu e você não conseguimos enxergar todo o cenário. Deus está operando, Deus está. A graça de Deus precede a revelação. José está em um lugar de acolher os irmãos, de receber, de tratar bem, antes de dizer quem ele era. Assim também Deus faz com cada um de nós. Deus nos trata com graça, antes mesmo que eu e você compreenda seus planos, seus desígnios para a nossa vida. Nesse texto, que possamos aprender com as lições que ele traz de nós, possamos olhar para ele com esse lugar de responsabilidade. Onde há arrependimento e responsabilidade, Deus transforma escassez em caminho de restauração. Se pergunte o que é que está acontecendo agora, que está trazendo para a sua vida pressão para você aprender, para você tirar lições desse momento. Reflita se há alguma responsabilidade que você tem evitado assumir. E confie que Deus está agindo, mesmo que você não entenda o processo que está acontecendo, mesmo que para você pareça confuso. Lembre-se que reconciliações verdadeiras exigem tempo, exigem verdade, exigem coragem, exigem eu me responsabilizar por tudo que está acontecendo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento de ler a tua palavra, de tirar lições para a nossa vida, de entendermos que somos imperfeitos, que muitas vezes erramos, muitas vezes não entendemos os teus caminhos, os teus desígnios para a nossa vida. Mas que esse texto venha nos ensinar a ter mais fé, mais confiança, entender nos processos que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós saibamos, Senhor, amadurecer com cada ensino que o Senhor propõe para a nossa vida. Oro por cada família, por cada pai, cada mãe, cada filho, cada relacionamento, que todos, Senhor, possam entender tudo que o Senhor tem trago para o aprendizado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.